Olá, esta é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1 sobre flexão em vigas de alma cheia, do curso de Engenharia Civil, na modalidade de ensino remoto emergencial. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. As vigas, que são esses elementos geralmente horizontais em uma estrutura, servem para transmitir aqueles carregamentos oriundos dos pisos ou telhados para os pilares ou outros elementos da estrutura. E nessas vigas é onde que pode ocorrer a flexão normal simples. As ligações dessas vigas, tanto em pilares quanto em outras vigas, podem ser por meio de parafusos, como nessa imagem, apenas na alma, que é essa parte na vertical do perfil, considerada uma ligação rotulada, portanto, ou por meio de solda, tanto na alma quanto nas mesas dessa viga. E as seções mais usuais e que vamos trabalhar na flexão são os perfis I duplamente simétricos, tanto com carregamento em relação ao seu eixo de maior inércia quanto o de menor inércia. Esses perfis I também podem ser monossimétricos. Os perfis U, fletidos em relação ao eixo X ou ao seu eixo Y. Os perfis T, podendo ser soldados ou laminados, ou aqueles formados por cantoneiras unidos continuamente ou por meio de um afastamento. E por fim, os perfis retangulares sólidos, que são as chapas, fletidos tanto no eixo de maior inércia, que é o eixo X, quanto de menor inércia, que é o eixo Y. Em situações práticas, essas vigas, se considerarmos elas como sendo birrotuladas, ou seja, apenas tendo uma ligação através da sua alma em outros elementos estruturais, como neste exemplo em uma viga, em uma outra viga, e também se considerarmos ela como perfil duplamente simétrico ou monossimétrico, fletida em seu eixo de maior inércia, que é o seu eixo transversal à alma do perfil, essas vigas possuem geralmente uma relação entre a sua altura D sobre o vão, o comprimento deste vão dela, deste L, em torno de 1/15 e entre até 1/30. Então, por exemplo, se considerarmos um valor entre entre 1/15 e 1/30, sendo de 1/20, se pegarmos uma viga em uma tabela de fabricante, a maior viga, que gira em torno de 600 milímetros de altura, então teríamos um comprimento, ou seja, um vão de 12.000 milímetros. Isso dá em torno de 12 metros. Então, observem que uma viga em torno de 60 centímetros de altura, ela é capaz de vencer um vão de 12 metros. Se comparado com concreto, essa relação, se não me falha a memória, das minhas aulas de concreto como estudante, gira em torno de 1/10, 1/10. Então, utilizando uma seção retangular de concreto, esse comprimento do vão seria
em torno de 6 metros. Então, observem como que o concreto é bem menos eficiente neste caso, né? Nos pisos de edifícios de múltiplos andares, essas vigas podem ser dispostas de diversas formas, desde que atendem a algumas exigências de projeto e até mesmo aspectos econômicos, tais como a posição dos pilares desse edifício, a distribuição e os valores dos carregamentos aplicados nesses pisos, que são transferidos para as vigas e das vigas para os pilares, da necessidade arquitetônica, como será a disposição desses pilares, de acordo com o projeto arquitetônico, e também do tipo de laje, se vai ser uma laje mista, de aço e concreto, ou se vai ser uma laje pré-moldada, e dentre outras especificidades. No dimensionamento das vigas, temos que verificá-las quanto aos estados limites últimos e de serviço, sendo que no primeiro, verificamos essas vigas quanto ao momento fletor e à força cortante. No momento fletor, podem ocorrer os seguintes estados limites últimos, sendo a plastificação total da seção transversal, a flambagem dessa viga, que é a flambagem lateral com torção, e a flambagem local dos elementos que a constituem, sendo parcial ou totalmente comprimidos. Para a força cortante, temos que verificar quanto ao escoamento, a flambagem e a ruptura dos elementos da seção transversal. Assuntos estes que serão abordados na próxima aula. E nos estados limites de serviço, devemos verificar essas vigas quanto aos níveis aceitáveis da flecha e da vibração dos pisos. Para isso, este tema foi abordado na aula 3, que é aquela aula que a gente estudou sobre as combinações de ações. Vamos iniciar pela plastificação total da seção transversal de uma viga, para entendermos o conceito de rótula plástica. Para isso, consideremos uma viga birrotulada, com uma seção transversal qualquer, e submetida a um carregamento também qualquer, e fletida no seu eixo em relação ao eixo central X. Diante disso, temos o diagrama teórico de tensão versus a deformação nessa viga, formado pelo regime elástico, que é essas retas inclinadas, e pela fase de escoamento do regime plástico, que são esses patamares, tanto para a tração quanto para a compressão, a parte comprimida dessa viga. Se vocês observarem esses gráficos, na fase inicial do regime elástico, temos que a máxima tensão de compressão é dada por σxC1, que é esta aqui, e a máxima tensão de tração é dada por σxT1, que é esta aqui, com suas deformações correspondentes. São essas aqui para compressão e essa deformação para a tração. Observem que as tensões são menores que a resistência ao escoamento do aço, Fy, tanto para tração quanto para compressão. E as deformações também são menores que as deformações correspondentes ao início do escoamento, como vocês podem observar aqui, tanto para a parte tracionada quanto para a parte comprimida. Como o momento fletor nessa região elástica é o momento elástico, E1, as tensões σxC1 e
e as tensões σx T1 são dadas por essas expressões, onde o momento elástico é dividido pelo módulo de resistência elástico em x, tanto para a compressão quanto para a tração, onde o x é o momento de inércia em relação a esse eixo x, aqui, e yc e yt são as distâncias em relação à linha neutra, esta linha aqui que passa no centro de gravidade dessa seção até a face de cada região tracionada ou comprimida. À medida que o carregamento vai se aumentando, o comportamento ainda permanece na fase elástica até que a máxima tensão de compressão atinja a resistência ao escoamento do aço. Vocês podem observar aqui. Com uma deformação também igual à de início de escoamento. Desta forma, o momento fletor correspondente ao início do escoamento pode ser dado por esta equação, onde ele é igual ao módulo de resistência elástico vezes a tensão de escoamento do aço. Aumentando o carregamento da viga, o escoamento vai se propagando da face exterior para as faces mais internas desta seção. Observe, então, que essas regiões mais externas da seção já estão plastificadas, ou seja, estão submetidas a uma tensão de escoamento constante Fy, e as partes mais internas, que é esta região, ainda está na fase elástica com esse diagrama linear. Observem que as deformações continuam aumentando com valores iguais ou superiores às deformações de início de escoamento, nessa altura plastificada. Mas mantendo essa variação linear ao longo de toda essa altura. Essas seções vizinhas, a seção C, começam também a sofrer essa plastificação. E para manter o equilíbrio dessas forças horizontais que resultam nessas tensões, na seção transversal, o eixo de deformação nula não mais coincide com o eixo da linha elástica neutra, o LNE. Com um carregamento ainda maior, e supondo uma situação limite em que as deformações tendem ao infinito, essas partes externas da seção, toda a seção transversal de momento máximo se plastifica, como vocês podem observar aqui. Então, a parte acima do eixo de deformação nula fica submetida a uma tensão constante de compressão igual à resistência ao escoamento. E a parte abaixo fica submetida à tensão constante de tração, também com um valor igual à resistência ao escoamento. Observe, então, que essa plastificação vai aumentando para as seções vizinhas, tanto na parte comprimida quanto na parte tracionada. E essas deformações crescem na região plastificada sem o aumento do momento fletor. Com essa região acima do eixo de deformação nula plastificada por compressão, região essa onde ocorre a redução de comprimento após o escoamento completo, e a parte inferior
desse eixo e sofre plastificação por tração, região essa que ocorre um aumento do comprimento após o escoamento completo, essa seção se torna uma rótula plástica, uma vez que as deformações aumentam indefinidamente com um momento constante. O momento fletor, então, que causa a formação dessa rótula plástica é o momento de plastificação. Então, aqui vocês podem observar a sequência da formação de rótula plástica na seção central de uma viga birrotulada. Então, observem o início do escoamento, depois a fase de propagação desse escoamento na região central, por fim, a formação da rótula plástica após a plastificação total dessa seção, e o último passo, que ocorre o colapso desta viga. Esse colapso vocês podem observar de uma forma mais exemplificada nestes vídeos aqui disponíveis. Já nas vigas hiperestáticas, diferentemente das vigas isostáticas, seria necessário mais de uma rótula plástica para ocorrer o colapso dessa estrutura. Esta primeira rótula plástica neste ponto apenas altera o grau de indeterminação estática que, em termos práticos, gera solicitações não previstas e é usual considerar que, com a formação desta rótula, a viga alcança o seu limite de capacidade resistente, sendo um método, portanto, conservador. Nas vigas reais, que geralmente possuem tensões residuais devido ao processo de fabricação, o seu comportamento permanece elástico até a tensão máxima na face externa atingir o valor da resistência ao escoamento Fy, subtraída da máxima tensão residual σr. Desta forma, o momento fletor correspondente ao início de escoamento, Mr, é dado pelo módulo de elasticidade da seção transversal multiplicado pela diferença entre a resistência ao escoamento do aço e a máxima tensão residual neste perfil. Segundo a NBR 8800, essa máxima tensão residual pode ser tomada como 0,3 da resistência ao escoamento Fy. Dessas condições de equilíbrio de distribuição de tensões dessa seção transversal totalmente plastificada, já que toda a seção transversal atingiu a resistência ao escoamento, podemos determinar o momento plástico, que é o MPL. Para isso, temos que as forças resultantes de compressão, que é aplicada no centro geométrico dessa área comprimida, é igual às forças resultantes de tração, também aplicada no centro geométrico dessa área tracionada. Com isso, sabendo que a seção transversal é constituída por mesmo material, ou seja, possui uma mesma resistência ao escoamento, Fy, podemos afirmar que essas áreas AC e AT são iguais para manterem esse equilíbrio, pois este eixo de deformação nula divide a seção transversal, que é totalmente plastificada, em duas seções iguais. O momento de plastificação MPL é resultante das forças C e T na seção totalmente plastificada. Como essas forças são iguais, então temos que o MPL vai ser, este momento de plastificação vai ser essa força de compressão vezes
essa distância y entre as forças, que geralmente pode ser chamado de, quando essas forças compõem sentido contrário, de binário. Podemos ainda desmembrar este binário, que é esta força C vezes essa distância y1 do eixo de deformação nula, e mais essa força T vezes essa distância y2 do eixo de deformação nula. Portanto, temos para a compressão a área AC vezes a resistência ao escoamento, que é essa força C, vezes essa distância y1, mais a parte tracionada, que é a área AT, vezes a resistência ao escoamento, Fy, vezes essa distância y2. Daí, colocando a resistência ao escoamento Fy, a equação fica assim. Então, o MPL fica caracterizado pela multiplicação da resistência ao escoamento por uma expressão que exclusivamente depende da geometria da seção transversal. Vamos chamar de Z, que é caracterizado pelo modo de resistência plástico. Então, o momento de plastificação, MPL, fica igual a Z vezes a resistência ao escoamento. A razão entre o modo de resistência plástico, ou simplesmente chamado de modo plástico, Z, e o modo de resistência elástico mínimo, W mínimo, onde esse W mínimo é dado pelo momento de inércia em relação ao eixo de fricção e a altura de um perfil qualquer, recebe o nome de fator de forma BF, e é dado por essa equação, portanto. Este fator de redução, fator de forma BF, indica que o acréscimo do momento fletor que uma barra pode suportar do início do escoamento, desconsiderando a resistência às tensões residuais, portanto, a partir deste ponto, até a plastificação total da seção transversal. Vamos estudar agora outro estado limite último, que é a flambagem lateral com torção de uma viga. As imperfeições geométricas que essa viga possui, que são a curvatura e a torção, são importantes de serem considerados para o seu comportamento. Quando uma viga se encontra submetida a um momento fletor crescente em relação ao eixo X de fricção, que pode ser o eixo de maior inércia, a curvatura lateral e essa torção vão aumentando gradativamente até que ocorra um colapso, que é caracterizado por uma situação de instabilidade da sua estrutura. O aumento da curvatura e da torção decorre de a parte comprimida, que é essa mesa superior da seção transversal, tender a se deslocar cada vez mais, enquanto que a parte tracionada, que é a mesa inferior, tentar limitar esse deslocamento. Se vocês se lembram bem da teoria clássica de flambagem, lá da resistência dos materiais, uma viga, supostamente com um eixo reto, podendo ser tanto birrotulada quanto engastada livre, apresentam subitamente essa translação lateral, que é a curvatura que ocorre numa viga, e essa torção φ ou θ, quando o momento fletor de colapso é alcançado. Nesse caso, temos um estado limite último, denominado de flambagem lateral com torção, ou simplesmente FLT.
Quando uma seção transversal é impedida por um travamento externo, como nessa figura, de sofrer a FLT, recebe o nome de seção contida lateralmente. Então, esse travamento externo pode se dar próximo à mesa comprimida, como neste caso, impedindo, portanto, a sua translação lateral, ou pode se dar ligado à mesa comprimida, que é a mesa superior, para impedir essa translação. Aqui vocês podem observar, nesta figura, alguns travamentos, que me parece ser este primeiro caso, que é o travamento da mesa, próxima à mesa comprimida, que é esse travamento na alma. As vigas de cobertura possuem a face superior contidas lateralmente por essas escoras que passam na face superior, em intervalos regulares, como vocês podem ver aqui. Isso para conter essa face superior, já que os carregamentos permanentes e de sobrecarga vêm no sentido descendente. Caso haja um vento de sucção, ou seja, as forças do vento no sentido ascendente superar a carga permanente, a compressão passa a ocorrer nessa face inferior, e com isso gerando a FLT, nesta face inferior. Para evitar esse problema, é muito comum se utilizar na região das escoras essas mãos francesas para conter lateralmente essa face inferior e com isso evitando a FLT. Isso é muito usual, como apresentei para vocês em aulas passadas, em treliças de cobertura, já que elas são muito esbeltas, possuindo uma elevada altura e com isso facilmente possível ocorrer a FLT na sua estrutura. A simples interceptação dessas vigas AB por uma outra, são as escoras, como mencionei no slide anterior, necessariamente não significa que a seção onde isso ocorre esteja contida lateralmente, assim ocorrendo esse deslocamento lateral. Para isso, devemos utilizar os contraventamentos nas extremidades, por exemplo, deste galpão, para que haja essa contenção lateral dessa estrutura como um todo e evite esse deslocamento excessivo. Além de diminuir a FLT em cada comprimento destravado. Em vigas com curvatura reversa, a seção de inflexão ou as seções vizinhas a esta seção de inflexão devem ter as duas faces ou as duas mesas, tanto superior quanto inferior, impedidas de se transladarem lateralmente. Apresentando um comportamento peculiar na FLT, as vigas em balanço, que possui a parte tracionada, sendo a mesa superior, apresenta uma estabilidade e maior deslocamento lateral que as vigas birrotuladas. Por isso, também, as suas faces devem ser impedidas de se transladarem. O comprimento destravado LB é este comprimento situado entre duas seções contidas lateralmente, podendo ser também na extremidade dessas vigas birrotuladas ou engastadas rotuladas. E ainda, em caso de vigas em balanço, é o comprimento entre uma seção com travamento lateral até a extremidade livre desta viga.
Em trechos de contenção lateral contínua, proporcionado por uma laje de concreto, por exemplo, que é fixada à viga por meio desses conectores de cisalhamento, podemos considerar esse LB como sendo nulo. E com isso, se essa contenção contínua se estender por todo o vão desta viga, essa viga não estará sujeita à flambagem lateral por torção. Nas vigas que ocorrem a flambagem lateral por torção, supõe-se que a força solicitante de cálculo atue na face comprimida, que é essa mesa superior da seção transversal, na direção do eixo de flexão, portanto, aqui nesse sentido, e também considerada no outro sentido. Sendo que a aplicação dessas forças se dá no centro geométrico dessas mesas comprimidas, e tomadas como sendo igual a 0,02 do momento do vetor solicitante de cálculo da seção transversal a ser contida pela distância entre os centros geométricos das duas mesas, H0. Esses elementos de travamento, portanto, para cumprir sua função, que é travar ou conter lateralmente esta viga, devem necessariamente resistirem a esses esforços solicitantes vindos da mesa superior da viga. O valor do momento fletor resistente nominal à flambagem lateral por torção em regime elástico, chamado momento fletor de flambagem elástica ou simplesmente de momento crítico elástico, MCR, em um dado comprimento destravado, LB, é calculado por esta pequena equação, onde y e y é o momento de inércia da seção transversal em relação a este eixo vertical y. E CW é a constante de empenhamento da seção e J é a constante de torção, onde essas constantes são particulares de cada tipo de perfil. Observe que o momento crítico elástico se eleva com o aumento dos valores de y, momento de inércia em y, da constante de empenhamento e da constante de torção, já que quanto maior o momento de inércia em relação ao y, mais difícil será a ocorrência dessa translação lateral, que é o deslocamento lateral. E quanto maiores forem as constantes de empenhamento e de torção, mais difícil de ocorrer a rotação deste eixo, deste perfil em torno do seu centro geométrico. Na equação do momento crítico elástico, temos o fator de modificação para o diagrama de momento fletor não uniforme, dado pelo CB, que tem a função de levar em conta a influência da variação do momento ao longo do comprimento LB, e pode ser calculado por esta equação, onde o módulo de MA é o valor do momento fletor em módulo na seção situada a 1/4 do comprimento destravado medido a partir da extremidade da esquerda. E o módulo de MB é o valor do momento fletor em módulo na seção central deste comprimento destravado. O módulo MC é o valor do momento fletor
também em módulo, na seção situada a 3/4 do comprimento destravado, medido a partir também da extremidade da esquerda. E o módulo do momento máximo é aquele valor do momento, portanto, máximo, em módulo também no comprimento destravado, que pode coincidir com MA, MB ou MC. Em situações que uma das mesas do perfil constituído desta viga esteja continuamente travada contra a translação lateral, deve-se considerar esse CB igual a 1. Diante disso, o fator CB depende apenas da forma do diagrama de momento fletor ao longo do comprimento destravado LB de uma viga. Ou seja, ele dependerá indiretamente das condições de contorno dessa viga. Como vocês podem observar, para cada tipo de apoio, nessas tabelas haverá um diagrama de momentos fletores e, com isso, o fator CB diferentes. Em vigas em balanço, aquelas que possuem um lado engastado e o outro livre, usa-se também a equação de CB para o comprimento destravado entre duas seções contidas lateralmente. Por exemplo, aqui no meio, se tiver uma contenção lateral, então aqui a gente vai calcular o CB. Porém, entre a seção contida lateralmente e a extremidade livre, deve tomar um coeficiente CB de modo conservador igual à unidade, desde que não atue nenhuma força nessa extremidade livre, ou seja, um momento concentrado. Caso exista esse momento concentrado, essa extremidade, a gente vai considerar um CB igual a 0,5. A flambagem lateral por torção somente irá ocorrer em regime elástico se o M crítico elástico for inferior ao momento de início de escoamento MR, considerando as tensões residuais no perfil. Igualando os dois termos desta equação, este e este, após algumas pequenas operações, de modo a obter o valor de LB acima do qual a flambagem ocorre em regime elástico, chamando este valor de LR, possuímos esta equação, onde o β1 é dado por esta equação, onde consideramos ainda as tensões residuais. A norma brasileira divide o comprimento LB e LR pelo raio de giração em relação ao eixo Y, que é este eixo na vertical, obtendo-se com isso, respectivamente, o parâmetro de esbeltez lambda e o parâmetro de esbeltez relativo ao início do escoamento lambda-r. Diante disso, a flambagem se dará em regime elástico quando lambda for maior que o lambda-r. De modo a simplificar o cálculo de lambda-r, essa norma considera este fator CB sem que os resultados comprometam os níveis de segurança prescritos, como sendo igual a 1. Ou seja, resultando nesta equação.
Uma viga sofrerá flambagem lateral com torção com a plastificação total da seção transversal, que é a formação da rota plástica, que apresentei para vocês anteriormente, quando o parâmetro de esbeltez lambda for menor ou igual que o parâmetro de esbeltez relativo à plastificação da seção, que é o lambda-p. Nesse caso, o momento fletor resistente nominal, que é o MRK, vai ser igual ao momento fletor de plastificação, MPL, que é igual ao módulo resistente plástico, o Z, vezes a resistência ao escoamento do aço, Fy. Se o parâmetro de esbeltez lambda estiver entre o parâmetro de esbeltez relativo à plastificação, lambda-p, e o parâmetro de esbeltez relativo ao início do escoamento, lambda-r, a flambagem lateral por torção ocorrerá em regime elastoplástico. Isto é, parte da seção já se encontra escoada e a outra ainda se encontra em regime elástico. Com isso, o valor do momento resistente nominal, MRK, pode ser dado por esta equação. É possível observar ainda que a formulação usada para determinar o momento resistente nominal MRK, adotando o fator CB igual a 1, exige que as equações desse momento em regime elástico e em regime elastoplástico sejam limitados pelo momento de plastificação MLP. Isso porque, se o coeficiente CB for muito maior que 1, a equação do regime elástico já alcança o MPL com valores para o parâmetro lambda superiores ao parâmetro lambda-r. Ou a equação do regime elastoplástico alcança o momento de plastificação MPL com valores de lambda entre os valores de lambda-p e lambda-r. Vamos estudar agora o último estado limite último, que é a flambagem local e que pode ocorrer devido à atuação de momento fletor em elementos componentes da superfície submetida a um estado de tensão de compressão. Este estado limite último é similar àquela flambagem local dos elementos apoiados e apoiados livres de barra submetida a uma força axial de compressão. Desta forma, nas vigas, a flambagem local pode ocorrer nas mesas comprimidas, sendo denominadas de flambagem local da mesa comprimida, ou simplesmente de FLM, ou ainda pode ocorrer na alma dessas vigas, sendo chamada de flambagem local da alma, ou FLA. O momento fletor resistente nominal depende do parâmetro de esbeltez lambda dos elementos componentes da seção transversal. Este lambda é dado pela razão entre a largura do elemento, pode ser desta mesa, ou a largura desta alma, dividido pela sua espessura. Em mesas comprimidas, de perfis, por exemplo, laminados, fletidos em relação ao eixo X, que é o eixo de maior inércia, este aqui, o parâmetro de esbeltez é dado pela metade da largura da mesa, BF, sobre a sua espessura, TF. E se este parâmetro
de esbeltez lambda for menor que o parâmetro de esbeltez da plastificação, lambda P, não ocorrerá flambagem local e o momento fletor resistente nominal será igual ao de plastificação MPL, que é dado pelo módulo plástico do eixo X em relação vezes a resistência ao escoamento. E caso esse parâmetro de esbeltez lambda for maior que o parâmetro de esbeltez relativo ao início de escoamento, lambda R, este aqui, onde σr é a máxima tensão residual na mesa, poderá ocorrer flambagem local e o momento fletor resistente nominal, MRK, é o de flambagem elástica, MCR, onde Wx é o modo de resistência elástico do perfil em relação ao eixo X. E caso esse parâmetro de esbeltez da mesa comprimida estiver compreendido entre o parâmetro de esbeltez relativo à plastificação, lambda P, e o parâmetro de esbeltez relativo ao início de escoamento, lambda R, a flambagem local da mesa comprimida poderá ocorrer em regime elastoplástico e o momento fletor resistente nominal, MRK, é dado por esta equação, que é, simplificadamente, o resultado desta reta, unindo esses dois pontos, onde MR é o momento fletor correspondente ao início do escoamento, dado por esta equação, considerando a tensão residual no perfil. Já nas almas comprimidas de perfis I, por exemplo, laminados e fletidos em relação ao eixo X, que é o eixo de maior momento de inércia, o parâmetro de esbeltez é dado pela altura desta alma comprimida pela sua espessura TW. Se este parâmetro for menor que o parâmetro de esbeltez relativo à plastificação, lambda P, que é dado por esta equação, não ocorrerá flambagem local e o momento fletor resistente nominal, MRK, será igual ao de plastificação da seção transversal, dado por esta equação aqui. Caso este parâmetro de esbeltez lambda for maior que o parâmetro de esbeltez relativo ao início do escoamento, lambda R, que possui esta equação, poderá ocorrer a flambagem local da alma em regime elástico. Porém, neste caso, que é pouco comum na prática, mesmo para superfícies soldados, a viga é denominada de viga de alma esbelta e deve ser dimensionada por meio de um procedimento próprio e que não será abordado aqui neste curso. Vocês verão sobre este assunto e abordarão na disciplina de Estruturas Metálicas 2. E caso o parâmetro de esbeltez lambda estiver entre o parâmetro de esbeltez da plastificação e de início de escoamento, a flambagem local da alma poderá ocorrer em regime elastoplástico e o momento fletor resistente nominal, MRK, será dado de modo simplificado por esta reta com inclinação e dado por esta equação aqui, onde o MR é o modo
é o momento fletor correspondente ao início do escoamento, que é dado por esta equação, desconsiderando σr, que é as tensões residuais, que possuem valores reduzidos na alma deste perfil. As seções das vigas podem ser divididas em 3 classes de acordo com a influência da flambagem local sobre os respectivos momentos fletores resistentes de cálculo, MRD. A viga pode ser de seção compacta quando a sua esbeltez, chamada aqui de λb, for menor que a esbeltez de espacificação, λp. E a seção compacta é aquela que atinge o momento de plastificação total, portanto, o MRD será igual ao MPL, e exibe suficiente capacidade de rotação inelástica para configurar uma rótula plástica quando atinge esse momento de plastificação. A seção será semicompacta quando a sua esbeltez estiver compreendida entre o módulo plástico, o parâmetro de esbeltez plástico e o parâmetro de esbeltez relativo ao início do escoamento. A seção semicompacta é aquela que a flambagem local ocorre após ter desenvolvido a plastificação parcial. Então, o MRD será maior que o momento de início de escoamento, mas sem apresentar uma significativa rotação da seção. E as seções esbeltas de vigas é quando o parâmetro de esbeltez da viga for maior que o lambda R, que é o parâmetro de esbeltez de início do escoamento. Com isso, a seção esbelta é aquela seção que a ocorrência da flambagem local impede que seja atingido o momento de início de plastificação, ou seja, de escoamento, que é o MY. Com isso, o MRD será menor que o MY. A condição necessária no dimensionamento aos estados limites últimos de uma barra submetida ao momento fletor é que sempre o momento fletor solicitante de cálculo, que é obtido por meio da combinação última de ações apropriada, deverá ser menor ou igual que o momento fletor resistente de cálculo. E este momento fletor resistente de cálculo, por sua vez, deverá ser dado pelo momento fletor resistente nominal, MRK, em relação ao estado limite último em consideração, dividido pelo γ1, que é o coeficiente de ponderação da resistência para o estado limite relacionados ao escoamento e à instabilidade, que é igual a 1,1. No anexo G da norma brasileira de aço 8800, de 2008, que está na página 130, temos o dimensionamento dos momentos fletores resistentes nominais quanto aos estados limites aplicáveis. Inicialmente, para a FLT, que está no item G.2.1, para os tipos de seção e eixo de flexão que estão indicados na tabela G1, mais à frente da norma, na página 134, e que eu vou mostrar daqui a pouco. Essas seções são, basicamente, os perfis duplamente simétricos, com a força aplicada em relação ao eixo de maior momento de inércia ou o de menor inércia. Nos perfis monossimétricos, com carregamento aplicado na mesa de maior área ou de menor área, e nos perfis U, fletidos em relação tanto a X quanto a Y.
Então, de acordo com a relação entre as esbeltez do perfil e as esbeltez de plastificação e de início de escoamento, temos o momento resistente de cálculo para esses tipos de perfis. Estes valores de cálculo para esse estado de limite último são válidos para a aplicação das forças transversais externas, caso existam na semi-altura da seção transversal, que é o caso de vigas sendo ligadas na alma a meia altura da seção transversal de outra viga. Se essa carga for aplicada acima da semi-altura, como neste caso, o movimento de torção será potencializado e o momento resistente se reduzirá. Ou seja, essa é uma situação contra a segurança. Já em casos em que a carga é aplicada abaixo dessa semi-altura, o movimento de torção já é bastante reduzido e o movimento resistente se elevará, tornando, portanto, um resultado conservador. Uma solução bastante empregada na prática para quando uma carga transversal atuar acima da semi-altura da viga é conter lateralmente a seção dessa viga onde atua este carregamento, para que esta região não fique sujeita à flambagem lateral por torção, tornando-se apenas uma extremidade de um comprimento destravado LB, podendo ser este comprimento ou este aqui. Assim, a verificação desse estado limite último deve ser efetuada em cada um desses comprimentos destravados agora, uma vez que cada um deles possui um momento solicitante de cálculo, ou pode possuir, irá possuir um momento resistente de cálculo, satisfazendo a seguinte condição, em que os esforços solicitantes deverão sempre ser menores ou iguais aos esforços resistentes. No item G.2.2, ainda na página 30 da norma, temos o dimensionamento ao momento fletor para os estados limites de FLM e FLA para os mesmos perfis mencionados anteriormente e que estão indicados na tabela G1. Então, de acordo com o índice de esbeltez, lambda, a gente vai ter um momento fletor resistente nominal. E a verificação desses estados limites últimos deve ser efetuada tendo como referência a viga toda, comparando-se sempre o maior momento solicitante de cálculo com o momento resistente de cálculo desta viga, desde que seja satisfeita essa condição básica que eu falei anteriormente. E mais à frente na norma, na página 131, temos o item G.2.3, que é o dimensionamento do momento fletor resistente nominal para os perfis T que não estão na tabela G1. Então, para esse tipo de perfil, temos inicialmente para o estado limite da FLT, que o momento resistente de cálculo vai ser dado por esta equação, onde esse parâmetro B é dado por essa outra equação, que é basicamente esse sinal está relacionado com essa parte da alma da viga ser tracionada ou comprimida. Para esses tipos de perfis ainda,
é possível dimensionar quanto ao estado limite da flambagem local das mesas, que é aplicável apenas se a mesa estiver total ou parcialmente comprimida. Diante disso, temos as equações dos momentos de acordo com a relação entre os índices de esbeltez, se ele é menor que o parâmetro de esbeltez da plastificação, ou se está entre a plastificação e o de início de escoamento, ou se é maior que o índice de escoamento, sabendo que esses parâmetros são dados por essas equações para este tipo de perfil, que é o perfil T. Já no item G.2.4, temos o dimensionamento para os perfis formados por duas cantoneiras iguais em forma de T, em contato e unidas por uma solda contínua, fletidas em relação ao eixo central de inércia, x, este eixo aqui, perpendicular ao eixo de simetria. A norma recomenda, para este caso, aplicar o que eu mencionei no item G.2.3 do slide anterior, tomando no estado limite de flambagem local da mesa o parâmetro de esbeltez, sendo como a relação entre a largura da mesa comprimida e sua espessura. T. No item G.2.5, temos a situação em que essas abas possuem um afastamento entre elas, que é da ordem da espessura dessas chapas espaçadoras. Para o estado limite da FLT, que deve ser usado a expressão do item G.2.3. Para o estado limite de flambagem local da aba, temos duas situações. A primeira, que é o item A, quando essas abas da cantoneiras paralelas ao eixo de flexão, que são essas aqui, encontrarem-se comprimida, deve-se aplicar o procedimento também do G.2.3 para a FLM, conforme esta equação para o parâmetro de esbeltez que expliquei no slide anterior. E para o caso das abas das cantoneiras perpendiculares, que são essas aqui, encontrares com a extremidade livre comprimida, devemos utilizar essas equações para o momento fletor de acordo com as relações dos parâmetros de esbeltez que possuem estas equações. Na tabela G.1, que disse anteriormente, e que está na página 134 da norma, é possível observar os valores das grandezas que serão necessários para o cálculo do momento resistente dos diversos perfis que eu mencionei anteriormente, exceto aqueles perfis T formados por cantoneiras. Então, observem que nessa tabela, para cada tipo de perfil haverá os estados limites da FLT, FLM, FLA, porém para outros apenas a FLM, a FLA, e ainda para outros apenas a FLT. Além disso, observem que existem notas, que essas notas estão detalhadas nas páginas seguintes dessa tabela, que estão mais especificamente nas páginas 134 a 136, que, de acordo com os exemplos que eu irei mostrar para vocês na próxima aula, a gente vai conhecendo melhor essas notas. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Encontramos então na próxima aula de exercício. Bom, pessoal, hoje deixo mais um livro de Alum, no Momento Cult,
que é a cura de Schopenhauer. Aqui vocês vão conhecer agora a filosofia de Schopenhauer um pouco, né? E unido à prática terapêutica. Vocês podem observar aqui neste vídeo um resumo desta indicação. É isso, nos encontramos na próxima aula.